Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de palavras muito duras que Jesus dirige a Pedro. Ainda mais se temos em conta que o que motivou Pedro a repreender Jesus, certamente, com muito carinho, foi o amor que ele tinha pelo seu mestre, pois ao escutar da boca de Jesus que ele, Jesus, deveria sofrer muito, ser entregue na mão dos anciãos, dos mestres da lei, dos fariseus, ser crucificado, morrer. É verdade que depois ele disse ressuscitar no terceiro dia, mas provavelmente quando Pedro e os demais apóstolos escutaram essa notícia, esse anúncio que Jesus estava fazendo da sua paixão, ficaram aterrorizados, ficaram doloridos com sequer imaginar o que isso significaria. E eis que Pedro, como sempre, o que toma a frente dos apóstolos, que fala em nome dos apóstolos, diz: não, que Deus nunca permita uma coisa do gênero. E a reação de Jesus é taxante e cortante quando diz: longe de mim, Satanás. E acrescenta: tu és para mim uma pedra de tropeço. A palavra em grego é escândalo, uma pedra de escândalo. Justamente porque a palavra escândalo em grego tem sentido de algo que faz você derrapar, que faz algo que faz você escorregar. Ou seja, Pedro estava sendo Satanás. A palavra Satanás significa o acusador, o opositor. Então, Pedro se fazia de oposição, fazia-se pedra de tropeço. E se a gente leva em conta o contexto dessa cena, ela torna-se ainda mais forte no seu significado. Porque essa cena deu-se imediatamente depois daquilo, espero que aqueles que estão escutando lembrem-se, o que ouvimos no domingo passado no Evangelho. Estamos no capítulo 16 de São Mateus. Jesus encontrava-se com os discípulos em Cesareia de Filipe. E pouco antes de fazer essa repreensão tão dura a Pedro, tinha perguntado aos discípulos: quem dizem os homens que seja o Filho do Homem? Alguns disseram: alguns dizem que é Elias, ou algum dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, sempre Pedro, toma a dianteira, fala em nome dos apóstolos e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí então a resposta de Jesus foi a promessa e a missão que ele entregou a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Havia dito antes também: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue te revelastes estas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus, ao escutar a confissão de Pedro, afirma que aquilo não era nem a carne nem o sangue que o fazia dizer, ou seja, não estava falando segundo a sua natureza, segundo as suas forças humanas, mas pela ação do próprio Deus. E por isso, por aquela confissão de fé, ele seria a pedra da igreja, onde Jesus ia construir a sua igreja. E logo após, o que escutamos hoje, Jesus diz: mas você, quando age segundo o parecer dos homens, de fato, Jesus afirma o seguinte: tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Portanto, quando Pedro age de modo meramente humano e rejeita a cruz de Cristo, a cruz que ele estava anunciando, acabara de anunciar que deveria passar por ela, ele se tornou com isso já não mais a pedra mediante a qual a igreja seria construída, mas uma pedra de escândalo, uma pedra de tropeço, e com isso era também um opositor de Deus, da vontade de Deus. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, o que podemos aprender para nós? A primeira ideia é a seguinte: sempre que para nós a cruz de Cristo, com tudo o que ela significa, é um escândalo, é porque
nós estamos nos convertendo em pedra de tropeço para Deus e para nós mesmos, no fundo, e também estamos nos convertendo em Satanás. Dura essa palavra, mas verdadeira. Nos convertemos em Satanás, ou seja, opositores de Deus, mas no fundo, de nós mesmos. Porque ninguém pode opor a Deus. Ninguém pode fazer Deus cair. Isso é óbvio, Deus é Deus. Mas no fundo, quando nós nos colocamos contra a vontade de Deus, no fundo, nos colocamos contra nós mesmos. Não por outra razão, aliás, Jesus vai acrescentar logo em seguida. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem quiser perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Aqui está, queridos irmãos, queridas irmãs, a realidade mais profunda da nossa existência. Porque essa contradição que vimos em Pedro, que no momento era a pedra onde se edificaria a igreja, e do outro momento passa a ser a pedra de tropeço, o Satanás, o opositor, é algo que eu e você experimentamos no próprio coração. Essa contradição, essa oposição, todos nós a temos. E isso é fácil de se ver. Quem aqui não experimenta, por um lado, desejos nobres no coração, desejos de realmente fazer coisas grandes em prol dos demais, de mudar o mundo, de fazer algo para que tudo ao nosso redor seja melhor, mas ao mesmo tempo se confrontar com desejos baixos, desejos mesquinhos, uma busca às vezes desenfreada por prazeres passageiros. Convivemos com coisas nobres e com coisas vulgares. Mais ainda, quem de nós não experimenta no próprio coração essa contradição entre desejar a justiça, desejar as coisas boas, desejar que tudo seja correto, mas ao mesmo tempo se ver tentado quantas vezes a se beneficiar, ou quando a justiça vai contra a minha comodidade, quem sabe pensar, às vezes em tentação, às vezes inclusive cedendo à tentação, a caminhos mais fáceis e tortuosos. Ou em definitiva, num resumo de tudo isso, quem de nós não experimenta no próprio coração esse conflito entre o desejo de amar, de ser generoso, e o egoísmo e o amor próprio? Todos nós temos isso. E esse, queridos irmãos, queridas irmãs, é o sentido da necessidade de carregar a cruz. Porque carregar a cruz não é outra coisa senão estar dispostos a morrer para essas realidades negativas, a essas situações contraditórias que nós encontramos dentro de nós, desses desejos vulgares, desse egoísmo, dessa busca simplesmente por aquilo que é mais fácil para mim, mesmo que isso signifique ser injusto. E somente morrendo para nós mesmos é que vamos conseguir encontrar essa plenitude da nossa vida. Quem perder a sua vida, diz Jesus, vai encontrá-la. E assim não seremos mais pedra de escândalo, pedra de tropeço, não seremos Satanás para nós mesmos, não vamos nós tropeçarmos nas nossas próprias fraquezas, mas ao contrário, vamos sempre progredir. No fundo, tudo isso vem resumido de forma belíssima na segunda leitura de hoje, naquilo que São Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 12, quando dizia, pela misericórdia de Deus, isso é importante, porque se não é pela misericórdia de Deus, nada disso vai ter sentido e não vamos ser capazes de viver de forma coerente. Mas diz São Paulo, pela misericórdia de Deus vos exorta, irmãos, a oferecer-lhes em sacrifício vivo, a oferecer a vós mesmos, diz o texto original, os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual.
E ele acrescenta depois: não vos conformeis a esse mundo. Ou seja, ao mundo das injustiças, ao mundo do amor próprio, ao mundo do egoísmo, ao mundo dos desejos vulgares. Mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e agir. Como isso? Através da cruz. Através dessa renúncia constante. Isso não é fácil. É difícil, é exigente. Peguemos a primeira leitura de hoje. A lamentação que Jeremias levanta a Deus. Quando diz: seduziste-me e me deixei seduzir. Ou seja, o profeta que fala que, por um lado, ele se deixou ser levado por Deus, mas o ser levado por Deus o colocou diante de dificuldades, o colocou diante, e ele explica, da missão dele, né, a ser objeto de burla, a ser perseguido. E no fundo nós experimentamos isso pessoalmente. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais a luta interior torna-se dura. Não é fácil. Jesus, isso nós temos que dizer, né, com muita clareza, foi honesto conosco. Ele não nos prometeu facilidades. Disse: você quer ser meu discípulo? Muito bem, ó, ali está a sua cruz. Não uma cruz, isso é importante também ficar claro, que eu não posso carregar. Ele só vai me dar a cruz, que ele me dá força, até porque ele carrega a cruz comigo, diga-se de passagem. E aqui, nessa ideia de que ele, sim, diz que nós devemos carregar a cruz, que devemos renunciar a nós mesmos, que devemos estar prontos para as dificuldades, mas ao mesmo tempo vem em nosso socorro e carrega a cruz junto de nós, é uma ideia que só vamos compreender na medida em que também estejamos abertos à ação de Deus na Santa Missa. Explico-me melhor. Somente na missa, e sobretudo a missa de domingo, é que nós vamos experimentar essa força, e no fundo, porque a missa não é outra coisa senão o atualizar-se do sacrifício de Cristo na cruz, mas também da sua ressurreição, da sua vitória, e assim eu uno a minha cruz, eu uno a minha luta à luta de Jesus. E experimento a força que Ele me dá. Com essa luz, se nós relermos o Salmo responsorial de hoje, vamos ver que ele fala justamente disso. A minha alma tem sede de vós, como terra sedenta, ó meu Deus, dizia o refrão. E em seguida vai dizer: venho assim contemplar-vos no templo. Ou seja, quando nós vamos para a igreja, quando vamos para a missa, estamos falando do Salmo 62. Para ver vossa glória e poder. E, em seguida, no versículo 6 do Salmo 62, diz o seguinte: a minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Que banquete de festa é esse, queridos irmãos, queridas irmãs? Senão a Eucaristia, que sacia a nossa alma, que faz que a nossa alma, que tantas vezes parece uma terra árida, pensemos no deserto, onde tudo é sem vida e que um pouco de água transforma tudo, pois é isso que experimentamos a cada domingo, que as nossas cruzes, as nossas dificuldades, a nossa luta interior contra o nosso egoísmo, contra as nossas fraquezas, que às vezes torna-se, quem sabe, até insuportável, mas nós somos renovados quando participamos da missa, quando nos encontramos com o Senhor, quando participamos do seu sacrifício na cruz por amor. E aí voltamos àquilo que São Paulo falava na segunda leitura. Pela misericórdia de Deus eu vos exorto a oferecerdes os vossos corpos como sacrifício agradável e santo a Deus. Porque experimentamos não outra coisa, queridos irmãos, queridas irmãs, senão a misericórdia de Deus na Santíssima Eucaristia. E é com essa força que Ele nos dá que nós hoje possamos dizer a Jesus com convicção: Senhor, eu sei que é difícil, porém, eu estou disposto a carregar a minha cruz. Eu estou disposto a renunciar a mim mesmo. Porque eu sei que não adianta eu ganhar esse mundo simplesmente saciando os meus desejos, simplesmente sendo egoísta, simplesmente sendo orgulhoso, se depois eu vou perder aquela que é a verdadeira vida, eu vou perder a minha alma, vou perder já agora a minha paz na consciência. Mas ao contrário, carregando a cruz, eu sei que vou lutar, que vou suar, que vou chorar, porém que serei feliz e vou encontrar a mim mesmo, porque me encontrarei convosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.